Olá, vamos lá? Nós vamos para a nossa aula 14 do projeto Aula em Casa, desenvolvido pelo Governo do Estado do Amazonas em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Eixo: produzir textos verbais, tendo em vista leitores e contextos específicos. Conteúdo: gênero textual do tipo injuntivo, receita culinária. Habilidades que a gente vai desenvolver hoje: produzir textos não verbais, produzir textos tendo em vista leitores e contextos específicos. Vamos estudar. Agora a nossa aula vai começar com uma leitura. Vamos ler? Então, para começar a nossa leitura de hoje, eu queria conversar de cara a cara com vocês aqui, entendeu? Por que eu quero falar com vocês primeiro? Eu quero conversar com vocês primeiro porque a nossa aula vai ser sobre receitas. E o que tem de interessante nisso, professora? Receita, todo mundo sabe fazer uma receita diferente da outra. Quando a gente faz leituras, antes dessa leitura, eu quero que vocês observem o objetivo que eu quero que vocês percebam na hora da apresentação, na hora que eu estiver lendo com vocês. Qual é o objetivo? Saber qual é a estrutura desse texto. Ou seja, como é que ele começa, quais são os elementos que compõem. Por que eu quero que vocês tenham esse olhar nessa aula? Porque depois eu vou lançar um desafio para vocês. Isso, um desafio. Cada um de vocês vão ter que produzir uma receita. Ah, professora, mas eu não sei fazer nada. Duvido. Quem é que não sabe fritar um ovo? Ah, eu não acredito que eu vou ter que fazer uma receita de ovos simples, mas eu só quero que vocês exercitem a aula de hoje. E para tanto, o objetivo da leitura de vocês, ou pelo menos que vocês me ouçam, mas é identificar o que eu preciso de elementos, de textos, para escrever a minha receita de fritar ovo. Ou minha receita de fazer café. Gente, qualquer receita. Eu vou ensinar aqui vocês a fazerem pipoca. Olha que coisa fácil, né? Todo mundo sabe fazer pipoca, mas é uma pipoca especial. E aí, eu quero ver se vocês não vão testar em casa. Dois desafios. Vocês fazerem a pipoca em casa, caso dê, né? E o outro desafio, vocês elaborarem a receita com tudo que eu vou ensinar hoje aqui. Então, vamos lá? Pipoca. Pipoca doce. Ingredientes. Olha só. Vamos lá? Ingredientes. Os ingredientes são 4 colheres de sopa de óleo, 4 colheres de sopa de óleo, 1 xícara de chá de milho para pipoca, 5 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Essa é a nossa receita da pipoca. Ah, professora, é só isso? Não. Deixa eu falar aqui para vocês novamente. Primeiro eu foquei o que eu tenho de ingredientes. O que são os ingredientes? São os elementos, ou seja, o material que eu vou usar para eu confeccionar ou preparar a minha receita. Eu já tenho os ingredientes, certo? Eu já disse para vocês o que vocês vão precisar para confeccionar ou fazer a receita de vocês. Aí depois, como é que eu vou fazer? Aí chega outro passo, que é o modo de preparo, que é a forma como eu vou fazer. Não basta ter só os ingredientes, tem que me dizer como é que eu vou preparar essa pipoca. Lembre-se, não é pipoca salgada, que eu acho que essa daí é até mais fácil. A pipoca doce, para quem gosta de doce. Eu gosto de doce, eu acredito que muitos de vocês também. Então vamos ver agora como é que se prepara essa pipoca doce. Tudo bem? As instruções. O que eu tenho? Olha, instruções. As instruções, ela pode vir também como modo de preparo. Como é que eu vou fazer? Aqui, ó, em uma panela grande, com tampa, em fogo alto.
muito cuidado com esse negócio de fogo. Se eu ainda não tenho habilidade com o fogãozinho, o fogo lá, chame o papai, a mamãe ou alguém adulto para ajudar. Aqueça o óleo e junte o milho para a pipoca. Vá mexendo às vezes a panela. E quando a pipoca começar a estourar, baixe o fogo. Lembra que a gente começou com fogo alto, agora quando a pipoca começa a estourar, a gente baixa o fogo. Depois a gente continua sacudindo a panela de vez em quando, para não grudar, né, gente? Em um recipiente, misture o açúcar. Lembre que a gente está fazendo pipoca doce. Depois, você está lá, sua panelinha mexida e tal, para a pipoca não grudar. Aí, no recipiente, vocês vão misturar o açúcar e o chocolate em pó. Depois que vocês fizerem essa mistura, vocês vão abrir, ou seja, abra a panela cuidadosamente. Por que cuidadosamente? Pipoca pula, né, gente? Pode acontecer um acidente. E acrescente essa mistura com fogo baixo. Continue mexendo até o caramelo, porque quando a gente mistura o açúcar com calor e o chocolate, ele vai ficar um caramelozinho, tá? De chocolate, tenha se formado e aderido às pipocas. Deixa eu explicar para vocês aqui um pouquinho de como fica. Como é que elas aderem à pipoca? Gente, ficam grudados só. Parece assim que não vai dar certo. Ah, eu errei. Vocês não vão errar. Vocês não erraram, entendeu? Se isso acontecer, vocês não erraram. O que que acontece? Ela fica grudadinha mesmo. Parece um bloquinho, vários bloquinhos. Uma vez eu tentei fazer, foi só uma vez. O que que vocês fazem? Depois que ela se tirar da panela, ela já fez todo aquele grudadinho, a gente coloca numa bandejinha maior. Claro que tem que ser de alumínio, porque quente, né? Plástico vai derreter. E aí, depois deixa elas esfriar um pouquinho. Depois de fria, vocês vão tirando elas são grudentinhas. Aí vocês vão separando todinhas elas. Gente, elas ficam crocantes, dá para comer e reservar uns 3 dias. Claro, no saquinho bem embalado para não amolecer. Fica deliciosa, ainda dá para guardar para comer no outro dia. Entenderam? Todo esse processo. Eu só queria que vocês entendessem e prestassem atenção. Eu falei o seguinte, eu disse para vocês o que eu ia precisar, ou seja, os ingredientes. Depois eu disse para vocês como é que eu ia utilizar esses ingredientes, que é o modo de preparo, né? Que tem lá, que a gente pode ver nas receitas que a gente vai ler, que é o modo de preparo. Ou as instruções, pode vir de uma forma ou de outra. Então vamos seguir aqui com a nossa tarefa, a nossa atividade. Agora, vamos para o nosso segundo texto. Mingau de banana. Quem é que não gosta de um mingau de banana? Vamos lá. Os ingredientes. Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho 2 partes. Eu tenho os ingredientes e tenho o modo de fazer. Ou as instruções para o preparo. Nesse aqui, que é o mingau de banana, eu vou precisar de 3 bananas compridas. Ah, professora, o que é isso, banana comprida? Aqui em Manaus a gente tem uma bananinha bem gostosa que é a Pacovan. Mas se tiver em outros lugares, vocês criem a receita de vocês a partir dessa. 1 xícara de tapioca, essa fariazinha branquinha deliciosa. 1 caixa de leite condensado. Agora o sal fica a gosto, tá, gente? E manerem no sal, que sal não faz bem à saúde. A gente já sabe a primeira parte, os ingredientes, o que eu preciso para elaborar a minha receita. Agora eu preciso saber como é que eu faço. E aí vem as instruções, um modo de preparo. Em uma panela grande com água suficiente, coloque. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que esses verbos estão em vermelho? Eu quero e é para que vocês tenham atenção a ele. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Quando eu coloco os verbos em vermelho, eu digo o seguinte: olhe, foque nesse verbo, foque nessa palavra, porque ela vai me dizer alguma coisa. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Todos esses verbos, eles estão passando para vocês comando. O que é comando, professora? Olha só, coloque, retire, amasse. É como se ele mandasse. Ele é o imperador.
Ele manda, ele diz o que eu tenho que fazer. Mas na realidade aqui, gente, vamos entender que ele está orientando. Mas por que eu quero que vocês observem isso? Porque quando vocês forem elaborar de vocês, lembrem do desafio, eu não esqueci não. Quando vocês forem elaborar a receita de vocês, vocês vão usar o coloque, amasse, tire, como se vocês estivessem mandando alguém fazer. Como que a pessoa tem que fazer. Por isso que eu quero que vocês não deixem de evidenciar esses verbos, porque eu vou cobrar de vocês na hora de vocês elaborarem a receitinha de vocês, ok? Então, vamos lá. Em seguida, retire toda a banana da água. Amasse, bananinha cozida, pegue o garfinho, ponha no prato e amasse, ok? Na mesma água em que você ferveu a banana, acrescente, olha aí ó, o comando de novo, o leite condensado. Em seguida, em uma temperatura média, ou seja, acrescente o leite condensado em uma temperatura média. Quando ele fala essa temperatura, é justamente a situação do fogo. Ponha as bananas dentro da panela com água e o leite condensado e mexa, olha outro comando aí, sem parar, porque pode grudar na panela. Por fim, gente, acrescente a tapioca e espere até amolecer. A tapioca, ela é um pozinho caroçudinho, então ela precisa realmente de um tempo para amolecer. Depois que ela amolece, ela fica consistente, ela se mistura aos demais ingredientes. Depois de tudo isso, acrescente o sal e sirva. E vamos comer um delicioso mingau de banana Pacovan, certo? Então vamos lá. O que a gente pode ver sobre esses dois textos? Sabendo um pouco mais sobre o texto 1 e o texto 2. Toda a receita, tanto a receita da pipoca, olha só, tanto a receita da pipoca, quanto a receita do mingau, ok? Possuem elementos estruturais semelhantes. O que eu quero dizer quando eu falo elementos estruturais semelhantes? O que eu quero dizer? Elementos estruturais semelhantes. Quando, na banana, deixa eu falar aqui com vocês novamente. Na banana e na pipoca. A banana e a pipoca, elas têm o quê? Elas têm as mesmas composições na hora do texto. Como assim, professora? Eu vi banana num canto, vi pipoca, milho de pipoca no outro. Não estou falando dos ingredientes, não. Especificidade dos ingredientes, eu não estou falando disso. Entendeu? Eu não estou falando disso. O que eu estou falando? Eu estou falando que as duas partes principais, o que eu preciso? O que eu preciso para fazer uma pipoca? Eu preciso de determinados ingredientes. Ok, é a primeira parte da receita. E depois eu tenho os ingredientes. E aí? Aí eu preciso das orientações, que é o modo de preparo. Então, ó, ingredientes e modo de preparo. Essa é a estrutura do meu texto receita. Ele é um texto que injuntivo. O que é texto injuntivo, professora? Lembra dos comandos? Ele me orienta. Ele diz amasse, passe, pegue, ponha dentro da panela, mexa. Eu fiz questão de sinalizar os verbos para vocês. Ele está no imperativo. Por que eu falei imperativo? Porque ele comanda. Ele diz para você o que tem que fazer. Para vocês não esquecerem. Porque eu vou... No fundo, a gente sabe se vocês vão fazer ou não. E eu acredito que vocês vão fazer, porque as dicas estão sendo fáceis aqui. Montem a receita de vocês. Ah, professora, qual é a estrutura? Ingredientes e modo de preparo. Ok? Vamos lá. Destacaremos uma lista sinalizando o que é usado. Olha só aqui, que eu acabei de falar para vocês. Uma lista sinalizando o que é usado. O que é que eu preciso fazer para eu preparar? Algumas instruções para a elaboração do alimento, que é justamente o modo de fazer. Modo de fazer e ingredientes. Olha só as duas partes da minha receita. A presença de alguns verbos
no modo imperativo. Lembra que eu coloquei de vermelho lá, ó? Eu usei o vermelho, ou seja, ordem. Eles estão comandando, dizendo para você o que você tem que fazer, ou para a pessoa que vai fazer, elaborar a receita, preparar o alimento. O texto 1 possui os seguintes verbos. O que eu fiz, gente? Eu tirei os verbos de lá, todos aqueles comandos da receita, na hora do modo do preparo. Olha o que eu fiz aqui, sinalizei todinho para vocês aqui. Aqueça, junte, vá, abaixe, continue, misture, abra, acrescente, continue. Por que a senhora repetiu continue? Porque lá na receita ele me colocou dessa forma, continue. Porque eu quero que vocês percebam esses verbos e utilizem na hora de elaborar a receita de vocês. Já no texto 2, nós temos os seguintes verbos. Texto 2, qual é, minha gente? Da banana. Mingau de banana. Coloque, retire. Olha só a banana aqui, ó. Amasse, acrescente, ponha, mexa, espere. E vamos comer, né? Sirva. Entenderam? É justamente, por que eu evidenciei esses verbos aqui? Porque eles são os verbos que dão todas as orientações no modo de preparo. Aqui, um pouco mais sobre o verbo imperativo. Apresenta-se na forma afirmativa e na forma negativa. Com ele, nos dirigimos diretamente a alguém. Olha aqueles comandos, faça, sirva, pegue, coloque, amasse, em segunda pessoa, expressando o que queremos que estas pessoas façam. Ok? Nós orientamos e nós usamos o imperativo para isso. Pode indicar uma ordem. Usei de vermelho lá, que é justamente para sinalizar para vocês. Pode indicar uma ordem, pode indicar um pedido, um conselho. Dentro da receita, gente, a gente não está nem aconselhando, então eu não vou sinalizar aqui para vocês. Mas no verbo imperativo, no geral, ele tem esse comando de ordem, de pedido, de conselho, mas dentro da nossa receita aqui, realmente é uma ordem, vamos dizer assim, né? E um pedido. Um conselho, dependendo da entonação e do contexto em que é aplicado, ok? Vamos refletir. Eu coloquei 2 textos aqui para vocês. Deixa eu conversar mais um pouquinho sobre eles, tá bom? 2 textos aqui para vocês. O que tem nesses 2 textos em comum? Todos 2 são receitas. E eu falo mais ainda. Eles também são da tipologia textual injuntiva. Ou seja, elas me dão orientações. Elas me indicam e detalham alguma coisa para eu elaborar, ok? Então tá, vou sempre estar batendo nessa tecla com vocês aqui. Então os 2 textos são receitas. Vamos lá saber um pouco mais? Esses 2 textos são da tipologia textual injuntiva. Olha só aqui, ó, injuntiva, ou seja, dão instruções que orientam a preparação de um alimento. A preparação de um alimento. A linguagem predominante, por que a gente fala que é a linguagem predominante? Porque, gente, o texto dificilmente ele tem uma linguagem só. Ele pode ter também alguma parte da tipologia textual descritiva, tá? A linguagem predominante é instrucional. Em culinária, a receita estrutura-se geralmente em 2 partes. Quais são as partes? Eu tenho o seguinte: ingrediente e modo de preparo, que é justamente a minha confecção, incluindo-se algumas vezes a maneira de servir. Eu não me ative a maneira de servir, mas em algumas receitas tem.
Agora eu já sei que vocês já sabem fazer receita mesmo. Vamos exercitar. O que é exercitar? A parte que nós vimos, o que vocês aprenderam, não é avaliar, tá, gente? Existe uma diferença. Quando o professor passa uma atividade depois de uma aula que ele apresenta, ele não está avaliando vocês, ele está, exercitando. Quando a gente exercita, a gente quer que o aluno se prepare mais ainda, aprenda mais, entenda o que, ele visualize o que ele não entendeu por meio dessas questõezinhas que a gente faz, é só isso. Então, vamos lá? Quais os elementos estruturais de uma receita culinária? Olha só a pergunta, perceba. Quando vocês estiverem fazendo uma questão, gente, façam um favor para nós, ou seja, para o professor e para vocês também. Peguem o verbo, professor, o comando. Quais os elementos estruturais de uma receita culinária? Nesse caso aí, a gente não tem, mas eu quero entender o que ele está pedindo para mim. Ele está querendo saber o quê? Ele está querendo saber os elementos estruturais de uma receita culinária. Aí vocês vão olhar nas opções que vocês têm. Eu tenho o quê? Ingrediente e modo de preparo. Não sei de nada aqui. B, personagem e narrador. C, descrição objetiva e subjetiva. D, estrofes e versos. Vamos lá. Segunda questão. Qual o objetivo do gênero textual receita? Lembre que tudo que a gente faz tem um objetivo. Logo no começo, a minha aula, eu solicitei que vocês lessem com a intenção de entender o texto, saber como se elabora. Nesse caso aqui, eu quero saber qual é esse objetivo. Por que a gente faz receita? Tá? Qual é o objetivo? O objetivo é narrar uma história encantada? O objetivo é descrever o quadro de uma pessoa? Não sei. Instruir na elaboração de um alimento? Também não sei. D, transmitir ideias e sentimentos. Será que a receita serve para isso? Sei lá. Terceira questão. Marque a alternativa em que todos os verbos... Olha só, bonitinho. Vou até marcar aqui para vocês. De vermelho, como eu usei. Todos os verbos. Marque a alternativa em que todos os verbos estão no imperativo. Olha ele aqui, ó. Imperativo. Todos que estão no imperativo. Letra A, aquecendo, juntando e indo. Todos esses verbos, gente, eu tirei do próprio texto. Aquecer, juntar e ir. Alguns. Aqueça, junte e vá. Aquecesse, juntasse e fosse, né? Fosse. E aí? Agora é com vocês, tá? Vão, leem aí, façam e respondam, que daqui a pouco a gente volta com a resposta e verifica.
primeira questão. Quais os elementos estruturais de uma receita culinária? Fizeram as análises de vocês, observaram, né? Eu quero saber quais os elementos estruturais. Se eu fosse falar de uma narrativa, os elementos seriam outros. Lembra que a gente já conversou sobre isso, a gente já teve essa aula de textos da tipologia textual narrativa. Quais são os elementos da tipologia textual narrativa? O personagem, o enredo, beleza. Né? E essa conversa aqui não, eu quero saber da receita, vamos lá. Seria ingredientes e modo de preparo? Personagem e narrador? Descrição objetiva e subjetiva? Estrofes e versos? Não sei, vamos lá? Sim, quem marcou a letra A está de parabéns. Eu tenho certeza que a maioria acertou, porque está super fácil. Muito fácil. Para a próxima. Agora, a segunda questão. Qual o objetivo do gênero textual receita? Eu quero saber o objetivo do gênero textual receita, ok? Para que serve? Enfim, qual é a finalidade? A finalidade desse gênero é narrar uma história encantada? É descrever o quadro de uma pessoa, instruir na elaboração de alimento ou transmitir ideias e sentimentos? E aí, quem respondeu corretamente? Vamos ver? Qual o objetivo do gênero textual receita? É a letra C, instruir na elaboração de um alimento, ok? Espero que todos tenham acertado. Vamos para a próxima. Marque a alternativa em que todos, olha só, vou marcar aqui, eu vou sinalizar bem para vocês aqui, em que todos os verbos estão no imperativo. Letra A, aquecendo, juntando, indo. Aquecer, juntar, ir. Aqueça, junte, vá. Aquecesse, juntar, se fosse. Vamos para a resposta. Quem marcou a letra C está de parabéns, ok? Fechamos nossas atividades, né? Pelo menos essas 3 aí. Mas não esqueçam do desafio. Vamos elaborar nossa receita. Boba? Por que boba? Porque às vezes é só um café, um ovo frito, mas tem gente que não sabe. Agora vamos resumir um pouquinho de tudo que a gente falou hoje, tá bom? Vamos lá. Eu tenho certeza que vocês conseguiram avançar bastante na receita. Ok? Vamos lá. Qual o nosso resumo de hoje? É justamente o que aprendemos. Aprendemos que receita culinária é um texto injuntivo. Injuntivo. Me orienta, né? Me dá instruções. Que receita culinária possui como característica básica o uso da linguagem simples e objetiva? Vocês precisaram... Por que quer dizer simples e objetiva? Deixa eu falar aqui com vocês um pouquinho sobre isso. O que é linguagem simples e objetiva? É assim. Por exemplo, quando eu digo que está posto lá, o que está escrito lá, eu preciso de interpretações diferentes? Eu preciso saber mais ou menos o contexto para eu entender? Não, ela está clara. Ela está bem expressiva, ela está dizendo o que eu tenho que fazer e pronto. Eu não tenho que estar... o que será que quis dizer nessa frase? O que será que quis dizer nessa expressão aqui que a receita está me passando? Não. Então, ela tem uma linguagem simples. Por que eu achei interessante conversar isso com vocês? Porque tem textos como poemas que eles têm uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem que pedem aí nossa interpretação, que vai por meio do que a gente percebe. Como assim, professora? Tem textos e tem frases que a gente percebe alguma coisa. Ou seja, a gente sente que o autor quer passar um sentimento. Para isso, ele não está sendo literal. Às vezes, ele está até usando uma linguagem simples, mas não uma linguagem clara, que eu tenha que entender só do que está elaborado ali. A gente precisa um pouco do nossa leitura de mundo para poder interpretar. A receita não, ela é prática, ela me diz o que eu tenho que fazer e pronto. Voltamos para cá. Que os textos instrucionais se caracterizam, sobretudo, pelo uso do modo verbal imperativo. Marcarei ele até a morte para que vocês não esqueçam. Imperativo, comando, ordem, conselho. Não esqueçam deles na hora da elaboração da receita de vocês. Que os elementos estruturais básicos é simples.
é somente o ingrediente e o modo de preparo. Vou marcar aqui também para vocês não esquecerem deles na hora de elaborar a receitinha de vocês. Agora nós vamos para nossas considerações finais, ou seja, um compiladinho, uma conversa sobre tudo que a gente viu hoje, tá bom? Vamos lá! Então, a gente conversou sobre receita, a gente viu duas receitas simples e deliciosas, a pipoca. Eu não quis fazer a pipoca salgada porque eu acho muito comum. Aí eu pensei na pipoca doce. Gente, vamos fazer o seguinte. Aproveita essa receita da pipoca, chame alguém da família, chame as pessoas que têm em casa. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer, elaborem juntos. Eu vou dar essa dica. Peça para o papai, para a mamãe, para a titia, junto com vocês, fazerem a receita. Eu não quero que vocês copiem o que está aqui, mas na hora que vocês estão lá com a pipoca, com o óleo, com os ingredientes, peça assim, o papai ou a mamãe ou alguém responsável diz assim, olha, agora escreva os ingredientes. Aí vocês vão lá no caderninho de vocês e escrevem os ingredientes. Vocês já têm os ingredientes. Isso é uma dica para vocês ficarem, interagir um pouquinho com o papai, com a mamãe, com alguém da família. Aí pede o seguinte, agora, aí a orientação é para vocês, não é o papai e a mamãe que vai fazer, não. Não é o adulto, sou eu, o estudante que aprendi a fazer receita. Aí vocês vão lá e elaboram, tá? Esse é o desafio. E outra coisa, não deixem de estar aqui conosco assistindo às aulas. Pensa que a gente não sente a ausência de vocês? Sente, porque a gente conversa um com os outros, os professores conversam. Então não deixem de estar aqui. Você que está entediante, quando tiver entediante, elabore receita. Ou então faça alguma coisa. Mas não deixem de estar aqui todas as vezes que tem a aula. Nós estamos na aula 14, vamos para 15, 16, mas eu espero que todas as aulas vocês estejam aí. Porque eu vou estar aqui, tá? Um grande abraço.